Olá e um abraço gigante para todo mundo que está acompanhando mais esse nosso mergulho profundo nas escrituras e na história. E eu sou a Júlia. É muito bom estar aqui com todo mundo de novo. Que momento espetacular para a gente fazer essa pausa analítica, né? Fica aqui o nosso registro de profunda gratidão pela jornada que a gente trilhou até este ponto. Com certeza, é uma caminhada longa. Sim, e afinal de contas a gente chegou ao capítulo 46. Faltam apenas 4 capítulos para o encerramento desse livro monumental que é o Gênesis. É uma reta final que, carrega um peso emocional e espiritual gigantesco. Sem dúvida alguma. E acho que a beleza da nossa exploração de hoje reside justamente no olhar para esse texto sagrado por um único ângulo, sabe? Exato. Para entender a complexidade da descida do patriarca Jacó ao Egito, a gente cruzou dezenas de fontes. Tivemos o cuidado de realizar uma pesquisa inteiramente humana e minuciosa, viu, pessoal? Uma curadoria feita à mão mesmo. Isso, e integrando a perspectiva cultural, histórica, judaica, bíblica e, de forma muito especial, a perspectiva espírita. Que é fundamental para o nosso estudo aqui. Exatamente, lembrando sempre que o espiritismo é, na sua essência, uma doutrina cristã. E ele lança uma luz incrivelmente consoladora sobre esses textos sagrados, quando a gente junta isso com o rigor da exegese histórica. É fascinante pensar em como todo esse material se conecta de forma tão natural. E só para deixar claro para o pessoal de casa, a gente foi buscar as raízes na plataforma Kardecpedia e nas obras fundamentais de Allan Kardec. E aí cruzamos tudo isso com análises teológicas super profundas, lá do portal NEP Search, que nos deu acesso a comentários brilhantes de teólogos como Champlin, Weisby, além da Bíblia de Genebra e do comentário Beacon. Um material riquíssimo, né? Demais. E também trouxemos reflexões maravilhosas lá do canal do YouTube, o Curso Bíblico Online, que ajudou a amarrar muitos conceitos. Isso mesmo. Então, ok, vamos desempacotar isso tudo. A imagem inicial do capítulo é muito forte. A gente está falando de uma viagem de carruagem feita há milhares de anos que, ironicamente, esconde segredos moderníssimos sobre laços de família, planejamento espiritual e superação do medo. Para capturar a essência desse momento, a gente precisa primeiro sentir a poeira e o desespero do cenário, sabe? O capítulo 46 não começa com uma viagem de férias. Longe disso. Começa com uma tensão psicológica esmagadora. A fome lá na terra de Canaã não era só uma escassez passageira. Era uma seca prolongada, daquelas que dizimam rebanhos inteiros e colocam a sobrevivência de um clã inteiro em risco iminente. Vamos tentar situar a nossa caravana mentalmente aqui? Jacó está com as bagagens prontas. A intenção primária dele de deixar a terra prometida e descer para o Egito é a mais comovente possível, que é reencontrar o amado filho José. Aquele que ele chorou como morto por mais de 2 décadas. Exato. E ele recebe o convite oficial do próprio faraó. Ele já sabe que o filho agora é o governador, é o homem que controla os celeiros de todo mundo conhecido da época, e mesmo com todo esse cenário que parece super favorável, o vídeo do curso bíblico online destaca um ponto crucial. Que ele estava morrendo de medo. Sim, paralisado de medo. Por que tamanho pavor de fazer as malas e ir para a terra da abundância? É que o contexto histórico e familiar nos dá a exata medida dessa paralisia. Se a gente consultar os comentários bíblicos, como Beacon, a resposta salta aos olhos através do histórico daquela família com o território egípcio. O Egito nunca foi um lugar fácil para eles, né? Nunca. O Egito sempre foi sinônimo de complicação para os patriarcas. O avô de Jacó, Abraão, desceu ao Egito numa época de fome e acabou se envolvendo num imenso dilema moral e em perigos reais por causa da esposa dele, Sara. Verdade. E mais tarde, quando o pai de Jacó, Isaac, enfrentou uma crise de fome bem parecida e pensou em buscar refúgio no Egito, a intervenção divina foi muito drástica. Deus disse a Isaac categoricamente para não descer ao Egito. Ou seja, na construção mental, cultural e espiritual de Jacó, ir para o Egito carregava o peso de um erro histórico. Exatamente. Soava quase como uma traição à aliança divina, porque ele deveria herdar e habitar Canaã.
Sair de lá para se abrigar no conforto do Império Egípcio parecia um abandono deliberado da vontade de Deus. É um conflito interno dilacerante, né? Entre a saudade visceral do filho e o terror de estar desobedecendo a Deus. E tem um detalhe literário sutil e belíssimo que os teólogos apontam no texto hebraico e que o pessoal do vídeo também comenta para ilustrar esse turbilhão. Ah, o uso dos nomes. Isso. A gente vê aquela dualidade clássica aqui. O texto usa o nome de nascença, Jacó, para focar no homem apavorado, frágil, que está ali hesitante diante do desconhecido. Mas quando o foco recai sobre a obediência, a força interior e a confiança na providência, a narrativa passa a chamar ele pelo nome que recebeu depois da luta com o anjo, que é Israel. O texto acaba espelhando a nossa própria dualidade nas grandes encruzilhadas da vida. A fragilidade humana de um lado e a resiliência espiritual do outro. Perfeito. E bem no auge dessa angústia, a caravana faz uma parada estratégica. Jacó não dá mais nenhum passo em direção à fronteira egípcia sem antes buscar garantias do sagrado. Ele para em Berseba. Que é um local cheio de significado místico para os antepassados dele. Exato. E lá ele oferece sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E a narrativa conta que, durante a noite, ele tem uma visão e ouve a voz de Deus dizendo para ele não temer descer ao Egito. E aí eu te pergunto, como a doutrina espírita interpreta essa visão noturna? O que exatamente estava acontecendo com ele ali enquanto ele dormia? O que é fascinante aqui é o mecanismo natural que opera por trás do que o texto antigo descreve como visão ou êxtase. A lente espírita, fundamentada lá em O Livro dos Espíritos, especificamente nas questões 443 e 444, e nas reflexões de obras póstumas, desmistifica o evento, mas sem tirar a sacralidade dele. O que é muito importante. Sim. O que o Jacó experimentou foi o fenômeno psíquico espiritual da emancipação da alma. A gente tem que pensar da seguinte forma: o corpo físico do Jacó estava exausto. Ele era um homem de mais de 120 anos. Uma viagem pesada. Muito pesada. Mas enquanto esse corpo fadigado repousava no sono, o espírito dele ganhou uma liberdade temporária, se desprendeu parcialmente dos laços mais densos da matéria. E isso lança uma perspectiva completamente nova sobre a natureza dos nossos próprios sonhos, né? Quer dizer que nesse estado de desprendimento provisório, a mente dele entrou em uma frequência onde o contato direto com o mundo espiritual se tornou límpido. Precisamente. No mundo invisível, a clareza é outra. A espiritualidade maior, que estava ciente da aflição que corroía o coração do patriarca, usou esse momento de repouso para intervir. Para dar aquele conforto e a direção. Isso. No estado de emancipação, o espírito interage, dialoga e recebe as orientações seguras que a mente desperta, que estava nublada pelo medo, não conseguiria absorver. Foi assim que ele recebeu a validação de que a descida ao Egito não era um erro. Era parte do plano e, baseada em O Livro dos Médiuns, no capítulo 6, e em A Gênese, no capítulo 14, a gente percebe como essas manifestações visuais e auditivas eram fenômenos mediúnicos naturais. Bem orgânicos para eles, né? Muito orgânicos. A espiritualidade maior guiava os passos daquela humanidade nascente. A mediunidade servia como essa ponte de comunicação direta. E, bom, com o sinal verde dos invisíveis, Israel desperta, levanta acampamento e retoma a marcha. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O famoso mistério matemático. Esse mesmo. A narrativa bíblica apresenta um quebra-cabeça na genealogia de Gênesis 46, que tem tirado o sono de muitos estudantes. Isso é muito debatido lá no site NapSearch e nos comentários que a gente consultou, tipo o Wiersbe e a Bíblia de Genebra. A contagem das pessoas parece uma bagunça para quem lê rápido. Parece mesmo. Quantas pessoas da família de Jacó desceram para o Egito, afinal? O capítulo cita 66 pessoas em um momento, logo em seguida ele fala em 70, e para adicionar mais uma camada de complexidade, lá no Novo Testamento, no livro de Atos, o Estevão crava um número de 75 pessoas. Como é que a gente desvenda essa conta? Bom, a gente precisa de uma análise calma dos critérios de censo da época.
Vamos destrinchar matemática das fontes porque não existe contradição teológica, só diferentes parâmetros. Primeiro, o número 66. Tá. O texto especifica que essas são as pessoas que saíram dos lombos de Jacó, ou seja, os descendentes diretos que viajavam fisicamente com ele naquela caravana. Certo. 66 pessoas viajando. Mas como a conta chega em 70 ali no mesmo capítulo? Aí o autor muda o escopo da contagem para abranger todo o núcleo fundacional da família no Egito. Aos 66 viajantes, a gente soma o próprio Jacó, que liderava, e soma o José, que já estava no Egito, junto com os 2 filhos dele, Manassés e Efraim. Ah, então 66 mais Jacó, José e os 2 netos. 70. Fechou perfeitamente. Mas e a versão de Estevão em Atos? De onde saiu o número 75? Ele errou a conta. De jeito nenhum. A resposta para isso é um detalhe histórico maravilhoso sobre traduções. O Estevão estava discursando num mundo onde a cultura e o idioma grego dominavam. Ele não estava citando as escrituras hebraicas originais, o texto massorético. Ele usava Septuaginta, certo? Exatamente, a tradução grega do Antigo Testamento, que era muito popular. E a Septuaginta adotou um critério um pouco mais amplo. Ela incluiu mais 5 netos do José, filho de Manassés e Efraim, que constam em outros registros. Então Estevão foi perfeitamente fiel à fonte que ele tinha. Mistério resolvido. Mas o que os teólogos dizem é que o essencial não é o debate matemático, e sim o simbolismo. O número 70 carrega a aura de totalidade na tradição judaica. É a fundação perfeita da aliança sendo transplantada. Isso mesmo. Mas voltando para a poeira da estrada, quando eles estão se aproximando do Egito, o vídeo do curso bíblico online faz uma observação fantástica. Jacó precisa mandar alguém à frente para guiar o grupo até a terra de Gósen. E ele não manda Rúben, que era o mais velho, ele pula Simeão e pula Levi. Ele manda Judá. Exato. E tem uma ênfase gigante nessa escolha, né? Tem, porque o patriarca não está escolhendo só um guia geográfico, ele está estabelecendo uma linhagem de autoridade. Os 3 mais velhos, Rúben, Simeão e Levi, tinham protagonizado falhas morais gravíssimas na juventude. E perderam a primogenitura por causa disso. Perderam a dignidade do cargo, digamos assim. E o Judá assume essa liderança operacional, que é uma figura tipológica de liderança que mais tarde vai culminar na tribo dos monarcas e, por fim, no próprio Cristo. É uma virada de chave imensa, mas tudo isso nos leva para a grande interrogação do capítulo. Qual era o plano maior da providência? A gente conecta isso com a Gênese, no capítulo 16. O Egito era o símbolo do mundo material e da idolatria. Por que Deus queria eles lá? Se a gente cruzar o WASB, o Beacon e as reflexões de Allan Kardec, a resposta que emerge é assombrosa. A migração não era um castigo de forma alguma. O Egito, na verdade, serviria como uma formidável incubadora. Uma incubadora divina. É uma ideia poderosa, porque lá em Canaã eles eram muito vulneráveis. Eram pastores vivendo em tendas e já estavam começando a se misturar com a idolatria decadente dos povos locais. Exato. A cultura deles seria absorvida em poucas gerações. A semente do monoteísmo se perderia. Eles precisavam de um ambiente isolado para crescer e se multiplicar. Na terra de Gósen, eles teriam esse isolamento. Mas por que logo o Egito e não outro lugar isolado? Pelo banho de civilização. Lá, eles teriam acesso indireto à civilização mais avançada do mundo. Eles precisavam aprender sobre administração estatal, sistema judiciário, irrigação e, principalmente, a escrita. Claro, sem esses séculos de estágio observando tudo isso, o Moisés lá na frente não conseguiria organizar as leis e os registros que fundariam a nação durante o Êxodo. É a lei do progresso em ação, a espiritualidade usando a matéria para forjar as ferramentas do avanço espiritual. Impressionante. A macrohistória operando perfeitamente. E no meio dessa grandiosidade toda, a gente tem um reencontro. A caravana chega a Gósen. Foram 22 anos de separação. Um abismo de tempo. E a disparidade agora é enorme. O José está com 39 anos, ele é o governador, vestido com linho fino. O Jacó está com 130 anos, encurvado pelo tempo e por um luto de mais de 2 décadas. E o José prepara a própria carruagem, não manda empregados e vai abraçar o pai. A narrativa descreve aquele choro longo no pescoço do pai. O Jacó até diz que agora pode morrer em paz. É muito comovente.
E a gente cruza essa emoção com o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, sobre honrar pai e mãe. O que isso nos ensina sobre a verdadeira família? Ensina sobre a imortalidade dos afetos. A doutrina espírita ilumina o entendimento sobre duas famílias. A corporal, unida pelos laços de consanguinidade, que muitas vezes é transitória, e a família espiritual, que é forjada por laços de simpatia. Laços que antecedem a biologia. Precisamente. O reencontro de Jacó e José ilustra a força inquebrável da família espiritual, que resiste ao tempo, à distância e à inveja dos irmãos. E como está descrito em O Céu e o Inferno, aquele choro do José é um reflexo claro do júbilo dos reencontros que ocorrem rotineiramente no mundo espiritual. É uma miniatura espelhada do lado de lá, né? Consolo puro para quem lida com saudade. Mas logo depois do choro, o José volta a ser o mestre de xadrez do Estado. O site Nep Search traz um conselho curioso que ele dá para a família. O conselho sobre se declararem pastores. Sim, ele diz, digam ao faraó que vocês são pastores. Mas por que isso? No Egito, pastores eram considerados uma abominação. É aí que a gente vê a genialidade estratégica dele. Se a gente conectar isso ao quadro geral da cultura egípcia, eles desprezavam o estilo de vida nômade dos pastores asiáticos. Causava repulsa. Então ele instrumentalizou o preconceito. Exatamente. Ao assumirem sem pudor essa profissão, os egípcios jamais iriam querer se misturar, casar ou morar perto deles. Isso garantiu que o faraó desse a rica terra de Gósen só para eles, protegendo a cultura e a fé do paganismo egípcio. Uma barreira invisível fortíssima. Uma estratégia brilhante de sobrevivência baseada num preconceito. A providência usando as imperfeições humanas para erguer defesas para o plano maior. A síntese de tudo isso é que a viagem a Gósen ensina que o que parece um desvio assustador na vida, às vezes é a providência nos colocando na incubadora certa para o nosso crescimento. E para quem está ouvindo, eu deixo uma reflexão final que ecoa o material das obras póstumas. Sabendo que nossas relações são tecidas antes, durante e depois das encarnações, quem seriam as almas da nossa família espiritual que, agora mesmo, lá do mundo invisível, estão preparando o terreno seguro, a nossa própria Gósen, para a gente sobreviver às fomes da vida moderna? Que pensamento provocativo e pacificador ao mesmo tempo. Bom, o nosso tempo chegou ao fim. Fica aqui o nosso muito obrigado pela companhia em mais essa exploração profunda. Um grande abraço para todo mundo. Fiquem de olho, porque a contagem regressiva para o final de Gênesis está chegando ao clímax. Fiquem em paz e até nossa próxima análise. E se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal NEP Apóstolo João, acione as notificações para não perder nenhum vídeo e não deixe de curtir este vídeo. Episódios novos todas segundas, quartas e sextas-feiras. É isso, bem simples.